Hello, hello. Vamos lá, mais uma aulinha. Estamos falando sobre o presente. Como nós vamos utilizar agora o tempo do presente para escrever as nossas frases, tá bem? Então, vamos falar sobre uma estrutura do tempo do presente, tá bem? Então, o que é importante no presente, né? Falar sobre hábitos, rotinas, coisas permanentes. É a presença que a gente vai ter do verbo auxiliar. O verbo auxiliar vai auxiliar em alguns tipos de frases. Sempre vamos pensar nisso. Quando eu falo o verbo auxiliar está auxiliando algumas frases do inglês, tá? E o verbo auxiliar do presente vai ser o do. E na aula passada nós fizemos a conjugação do do. Vamos relembrar como que a gente escreve a conjugação do do? Então fica I do, you do, he does, she does, it does, we do e o they do, certo? Lembrando que he, she, it are specials, verb plus s. He, she, it são especiais, precisamos colocar um s no verbo, ok? Muito bom, então eu falei que o do, o verbo to do, é um verbo auxiliar, mas ele também é um verbo de significado, que significa fazer, né? Uh, então, o do vai ter duas situações. Uma deles significa fazer, ele tem significado, do significa fazer, e o do também vai ser o verbo auxiliar, ok? Verbo auxiliar a gente não vai traduzir, ele não vai ter uma tradução. Ele é uma partícula dentro da frase que indica a negação ou então a pergunta, tá? O verbo auxiliar sempre vai aparecer ou em pergunta ou em negação. Na afirmação a gente não utiliza verbo auxiliar, tá? Então aqui tem uma dica também para vocês, essas dicas ajudam bastante, né, no nosso aprendizado. Do é o verbo auxiliar do presente e nas frases ele não tem significado, ele não tem tradução. Ele só aparece para dizer, né, que é uma negação ou então que é uma pergunta, tá bem? Vamos olhar novamente a conjugação aqui. Então, I do, you do, he does, she does, it does, we do and they do. Então, esse é o verbo, a conjugação do, ok? O teacher separou aqui uma ponte assim, ó, uma situação aonde o do vai sempre com I, you, we and they. Vamos reparar aqui, ó, do. I do, you do, we do, they do, certo? Então, quatro, né? Quatro pronomes estão aqui. I, you, we and they. E o does é he, she, it. Does tem S. O S vai para os especiais. Os especiais são he, she, it. Muito bem. Aqui na nossa conjugação, he does, she does, it does, certo? Então, se o do é o verbo auxiliar, do vai ser utilizado para I, you, we and they. E o does para he, she, it, porque são os specials, tá bem? A redação aqui vocês podem ler depois, no material de vocês, né? O teacher está ensinando aqui, passando as dicas que são pertinentes aqui para os nossos estudos, tá? Outro ponto interessante, olha só, he é ele para a pessoa, né? Então, he, ele, como falamos eles, é o they, né? Então, o plural do he, ele, eles, é they. Mesma coisa o she, ela, né? Elas é they, ok? E o it, que é ele ou ela, para tudo que não for pessoa, minha caneta, meu celular, meu computador, it, né? Então, they também vai ser o plural. Minhas canetas, they, meus lápis, they, tá? O auxiliar do he, she, it é o does e o auxiliar do they é o do, tá? Essa tabelinha aqui, por favor, anotem no caderninho de vocês. Tanto essa ideia aqui dos verbos, quais são os auxiliares de cada um dos pronomes, quanto a tabelinha aqui, que he, she, it é ao singular, o auxiliar é o does, o plural do he é o they, o plural do she é o they, o plural do it é o they, e para they, o auxiliar é o do, tá bom? Muito bom. Seguindo aqui, por que nos importa saber que o do e o does são verbos auxiliares? Porque eles vão aparecer em negações e também nas interrogações, certo? Então, regra do inglês, precisamos colocar o do ou o does
sempre nas negações ou nas interrogações, nas perguntas, tá? Se eu falo em negação, lembra que o verbo auxiliar auxilia, então, ele vai estar junto com o não, com o not. Então, eu consigo pegar o do e o not e juntar eles, certo? Então, vira don't. Vamos fazer aqui, ó, do not, vou juntar eles, grudou aqui, mesma regrinha lá. A letra O, ela sai fora. Então, do not, juntos vira don't. Does not, juntos vira doesn't. Ok? Mesma situação, does. E aqui o not. Vou juntar eles, juntamos a letra O, do not, vai embora, ela sai, tá bom? Agora aqui, se eu juntei o do com o not, virou don't, o does com o not virou doesn't, eu vou dizer que o don't e o doesn't significam não. Então, essa combinação aqui agora tem significado, vai ser não. Nas interrogações, nas perguntas, o do e o does não vai ter tradução, tá bem? Vamos praticar agora? Como que isso vai funcionar na prática? Então, vamos fazer o assistir TV, o watch TV, que temos um verbo, né? Assistir TV pode ser uma rotina, pode ser um hábito. I watch TV at night, eu vejo TV à noite, né? Um hábito, uma rotina que eu tenho, tá? Então, o verbo auxiliar do, a gente utiliza para I, you, we and they. Quando que aparece o auxiliar? Nas negações e interrogações. Então, tá ali a negação, já coloquei ali o don't, que é o lugarzinho dele. E na pergunta está aqui o do no início da frase, tá? Então, essa é a estrutura para a gente escrever as nossas frases. Eu vou escolher aqui o you. Então, o you é o sujeito, depois vem o verbo. You watch TV. Pronto, fizemos uma afirmação. Você assiste TV. Bem parecido com o português. Você, you, assiste, watch, TV, TV, tá? Então, ele segue o mesmo padrão do português. Sujeito, tá ali o you, depois vem o verbo watch TV, tá? A estrutura aqui, para a gente conseguir entender, né? Cada palavrinha no seu lugar, como se fosse um quebra-cabeça. Vamos montando, né? Usando esse tipo de estrutura. Vamos para a negação. Mesma frase. Agora vai ser então uma negação. Você não assiste TV. Então, primeira parte é o sujeito, you. Depois do sujeito vem o don't, que é o não, né? Então, you don't. Depois é o verbo, watch TV. Pronto. Bem parecido com o português. Mesma sequência. You, você. Don't, não. Watch, assiste TV. Ok? You don't watch TV. Essa é uma negação. E para fazer pergunta, como é que vai ficar? Para fazer pergunta, lembram que o do não tem significado, mas ele indica que é uma pergunta? Ele vai aparecer aqui para nós, no início de tudo. Então, do you watch TV? Certo? Do no começo, para indicar que é uma pergunta, depois vem o sujeito e o verbo. Do you watch TV? Certo? No português, a gente faz as interrogações sempre com uma ênfase no final, né? Você assiste TV? Você acorda cedo? O que você faz no domingo? Então, a gente tem algumas entonações. No inglês, o auxiliar, ele aparece para indicar que é uma pergunta. Então, ele vem aqui no meio, aqui na frente, na verdade, né? Do you watch TV? Opa, tem um do ali, então é uma pergunta, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas tinha o desenho do Dragon Ball e tinha o Goku. Né? E sempre que, quando eu assistia, eu lembro que no início, antes de começar, né, o desenho, o Goku aparecia e falava assim, oi, eu sou o Goku, e contava o resumo do que estava acontecendo na história, certo? Então vamos imaginar aqui a mesma situação. O do aparece aqui na pergunta para dizer assim, oi, eu sou uma pergunta, tá? A única função do do aqui na frase, ele não tem significado em indicar que é uma pergunta, é uma partícula que a gente precisa ter no inglês para indicar que é uma pergunta, tá bem? Então fizemos aqui 3 frases, uma afirmação, uma negação, uma pergunta, usando o watch TV, né? E vimos aonde que o auxiliar aparece. O auxiliar aparece na negação e na pergunta. Na negação, ele está juntinho com o not, então do not é don't, e aí vai significar não. E na pergunta, ele só é um indicativo. Oi, eu sou uma pergunta. Ele só é um indicativo que é uma pergunta, então ele vem na frente, certo?
Mesmo verbo, watch TV, agora vamos utilizar o does. Então, he, she, it. Vamos usar o she. Ela. Então, ela, she, assiste TV. She watches TV. Olhando para a nossa estrutura, she é o sujeito, o verbo é o watch, e lembrando que ele precisa de S. Na aula passada a gente aprendeu, né, que os verbos com chiadinho ganham ES. Então aqui fica she watches TV, ok? Negação. Negação, vamos lá. Então, she doesn't watch TV. Edson, você falou que he, she, it são specials. O verbo precisa de S. É verdade. Por que o verbo aqui está sem S agora? Não é watches mais? Porque a gente está utilizando does. Certo? Does é o verbo auxiliar, ele auxilia, ele pega para ele todas as informações. Então, o do é o verbo auxiliar, mas aqui temos o she, então vamos utilizar o does, que já tem S. Né? Se já tem S no auxiliar, o auxiliar auxilia dentro das frases, o verbo de significado, que é o assistir, fica sem S. Fica tudo lá com auxiliar. Tá bem? Então, she doesn't watch TV. Ela não assiste TV. A lógica bem na mesma ordem que a gente usa no português. Ela não assiste TV. She doesn't watch TV. Ok? Vamos fazer pergunta? Então, pergunta tem que ter o does. Então, does she watch TV? Pronto. Essa é a frase. Essa é a pergunta. O does é utilizado para os specials, então he, she, it, né? O verbo does, auxiliar does. Vamos utilizar para o he, she, it. Se eu utilizo does aqui no auxiliar, o verbo fica sem S. Does she watch TV? O does no início aparece para dizer, oi, eu sou uma pergunta, tá bem? Então, does she watch TV? Combinado? Muito bom. Próximo verbo, trabalhar em um escritório. Então, vai ser work in an office. Tá bem? Vamos usar agora they e vamos usar o he, combinado? Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e que vocês façam afirmação, negação e pergunta. Eles trabalham no escritório, eles não trabalham no escritório, eles trabalham no escritório? Depois vai fazer o he. Ele trabalha no escritório, ele não trabalha no escritório e faz pergunta. Ele trabalha no escritório? Pausem o vídeo, façam a estrutura aqui que nós vamos corrigir juntos. Eu vou fazer junto com vocês. Pausa agora e escreve essas 6 frases. Terminou de escrever, dá continuidade no vídeo para a gente fazer a correção juntos. Pode ser? Pode fazer agora então. Pause. Pronto, vamos lá? Vamos corrigir então? Como que ficou o nosso exercício? Então, eles trabalham em um escritório. They work in an office. Assim. Vou fazer a negação. Eles não trabalham em escritório. Então, they don't work in an office. Pergunta. Oh, eu sou uma pergunta. O do vem na frente. Do they work in an office? Certo? Essas são as respostas corretas para a nossa atividade. Agora vamos fazer o he. Então, ele trabalha em um escritório. He works. Na estrutura fala sujeito, verbo com S. Então, he works in an office. Ele não trabalha no escritório. He doesn't work in an office. Estou usando doesn't. Já coloquei o S aqui no auxiliar. O verbo lá fica normal, sem o S. Pergunta. Oi, eu sou uma pergunta. Precisamos do does, porque é he. Então, does he work in an office? É esse aqui o exemplo que a gente fez. Fica nesse formato essas frases no inglês, tá bem? Muito bom. Se tiverem dúvidas, manda pro teacher, ok? Vamos reparar no seguinte agora aqui, ó. A gente escreveu you watch, you don't watch, do you watch?
Mesma palavrinha, né? Watch, watch, watch. E o mesmo acontece aqui, ó. She doesn't watch. Does she watch? Se eu usei o auxiliar, o does, o verbo fica sem S. Então, ele volta para a forma pura dele. O S apareceu somente na afirmação. Então, she watches TV. Aqui foi a forma diferente. O verbo apareceu com S só na afirmação. Outro exemplo, work in an office. Escrevemos they work, they don't work, do they work? Depois na negação, he doesn't work, does he work? E na afirmação, o verbo apareceu com S. Então, marcando aqui, ó, he works in an office, certo? Por que eu estou mostrando isso? Porque tem uma outra dica que vai facilitar a nossa vida. Só vamos escrever o verbo com S nas afirmações he, she, it. Se não for a afirmação do he, she, it, o verbo vai ficar normal. Work, work, watch, como a gente fez aqui nos nossos exemplos, tá bem? Então, in English, we just write the verb plus S in affirmative statements for he, she, it. Nós só escrevemos o verbo com S nas frases afirmativas. Statement significa frases. Nas afirmações do he, she, it. Certo? Tiver alguma dúvida, por favor, mande mensagem para mim, mande mensagem para o teacher, mandem áudio. Edson, não estou entendendo. Como é que eu faço? Tô em dúvida ainda por que das coisas. Manda áudio, escreve que a gente vai praticando e eu ajudando vocês, tá bom? A atividade, qual vai ser? Tem as ideias aqui, então work at night é trabalhar à noite. Aqui é para você escrever as frases com we e depois com he. Então a afirmação vai ser nós trabalhamos à noite, we work at night. Depois faz a negação, we don't work at night, certo? Pergunta, essa é uma pergunta, do na frente, do we work at night? A estrutura aqui tá para ajudar o nosso processo. Agora he eu preciso de S no verbo, então he works at night. Negação, he doesn't work at night. E pergunta, does na frente, essa é uma pergunta, tem que ter o does, não significa nada. Does he work at night? É essa atividade de vocês. Tem várias ideias aqui pra gente praticar essa situação do S, tá bem? Vou tirar essa resolução, só fiz o primeiro para mostrar como que vai ser a atividade. Vocês fazem, tiram foto, manda para o teacher para corrigir. Se tiverem dúvidas também, por favor. Me sinalizem, estou com dúvida, não entendi, está confuso, que eu vou auxiliando vocês. Então essa é uma das atividades, acho que tem outra aqui. Tem outra, são algumas frases. Vocês vão escolher qual que é a forma correta. My sister and I, minha irmã e eu, moramos. Aqui vai ser live ou lives, né? In a small town. We study ou we studies, vai ter que lembrar, né? Quais são os pronomes, as pessoas que o verbo vai aparecer com S, tá bom? Vou pedir que vocês escrevam. My sister and I live in a small town. We study at the same school. Quero as frases inteiras para a gente praticando a escrita. Essa vai ser uma semana que a gente vai escrever mais, tá? Então, também é uma outra atividade para vocês. São só 5 aqui e escolher qual que é a forma correta dos verbos, certo? Se tiver alguma dúvida, por favor, mande mensagem para o teacher. Estou aguardando vocês. E se precisar, assista mais uma vez essa aulinha para ficar fácil, ficar mais tranquilo o entendimento, ok? Thank you so much. See you soon. Bye bye.